Olá pessoal, bom dia primeiramente. Hoje nós iremos dar continuidade à aula de física. A aula 3 será trabalhar dilatação volumétrica, né? Na aula 1 nós vimos dilatação linear, a aula 2 dilatação superficial e a aula 3 dilatação volumétrica, ok? Gente, a dilatação volumétrica, assim como a dilatação linear, ela, no caso, ela trabalha uma dimensão, que é o comprimento, não é isso? A superficial, duas dimensões, que é o comprimento e a largura. E a dilatação volumétrica, né, com certeza vai trabalhar em três dimensões, né? E quem são essas dimensões? Quem são essas variações? Comprimento, largura e altura. Certo? Então, a dilatação volumétrica é aquela em que se considera a variação das três dimensões de um corpo, tá? Então, imagine aqui um cubo de volume inicial e temperatura inicial. Observe que esse cubo aumentou para um volume final e uma temperatura final. E esse aumento nada mais é do que a dilatação volumétrica, a variação de volume, né? ΔV. E quem é esse ΔV? O volume final menos o volume inicial. Tá bom? Aí tem aqui as considerações, né? V0, V e ΔV, variação do volume, o V, volume final, e o V0, volume inicial. Assim como tem algumas fórmulas específicas para cálculo da dilatação linear e superficial, a volumétrica também. E qual é a fórmula que permite calcular a dilatação volumétrica, né, de um sólido? ΔV é igual a V0 vezes esse coeficiente, né, vezes ΔT, ok? Então essa fórmula aqui permite calcular a dilatação volumétrica, né, a variação de volume. Também temos uma fórmula específica que permite calcular o volume final. Que fórmula específica é essa? V é igual a V0 vezes, entre colchetes, 1 mais o coeficiente vezes ΔT. Ok? Então essa fórmula aqui, em especial, permite calcular o volume final. Ok? Esse coeficiente aqui, pessoal, ele é o coeficiente de dilatação volumétrica, certo? E ele tem um valor fixo. Assim como o superficial é o dobro, né, do alfa, o coeficiente de dilatação volumétrica vai ser o triplo do coeficiente de dilatação linear, tá bom? Então não se esqueça desse detalhe, é muito simples e bem tranquilo. Vamos ver aqui duas aplicações. Um recipiente de cobre tem 1000 centímetros cúbicos, então volume inicial. Vamos logo tirar os dados. A capacidade de 0 graus Celsius, então temperatura inicial, 0 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do cobre é igual, então o coeficiente é 17 vezes 10 a menos 6, calcule a capacidade, que é o volume final, quando a temperatura for de 100 graus Celsius. Ok? Certo? Então, observe que ele quer o volume final. Eu posso utilizar essa fórmula aqui? Posso. Só que dá um pouquinho de trabalho, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer como eu já tenho feito com vocês anteriormente. Vamos calcular primeiro o coeficiente de dilatação volumétrica, que é 3 vezes o alfa. Vamos fazendo os cálculos aqui. Ó. Quem é o alfa? 17 vezes 10 a menos 6. Aqui dá quanto? 3 vezes 17 dá 51. Pronto. Calculei esse carinha. Agora, vamos calcular o ΔT, que é a variação de temperatura. Quem é a variação de temperatura? 100 menos 0. Então, variação de temperatura vai ser quanto? 100 graus Celsius. Ok? Para eu calcular o volume final, eu preciso calcular a variação, né, de volume, que é o ΔV. Então, vamos calcular essa variação de volume, usando a fórmulazinha. Pronto. Quem é o volume inicial? 1000. Vou colocar em base 10. 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. O coeficiente que nós encontramos? 51 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura é 100, que é a mesma coisa que 100 ao quadrado. Sempre é bom trabalhar com potência de base 10, isso ajuda. Agora, ó, repete 51 e trabalha só as bases 10. 3 mais 2, 5. 5 menos 6, menos 1. Aí anda uma casinha. Pronto. A variação de volume é de 5,1, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, vai calcular a capacidade do recipiente a 100 graus Celsius, ou seja, o volume final. Para eu calcular o volume final, pessoal, eu vou pegar a variação de volume e somar com o volume inicial. Então é muito mais fácil. A variação de volume é 5,1 e o volume inicial é 1000. Quanto que dá aqui?
1005,1 centímetros cúbicos. Né? Que é bem tranquilo? Professor, eu poderia utilizar essa relação matemática? Pode, fica a seu critério. Ok? Próximo. Um sólido homogêneo apresenta a 5 graus Celsius, temperatura inicial, um volume igual a 4 decímetros cúbicos, volume inicial. Aquecida até 505 graus Celsius, temperatura final. Seu volume aumenta de 0,06 decímetros cúbicos. Isso aqui é a variação de volume, pessoal. Seu volume aumenta, dilatação que aumentou. Ele quer saber o coeficiente linear desse sólido. Uma questão bem tranquila, né? Olha o que eu vou fazer aqui. Vamos calcular o ΔT, que é a temperatura, vai ser o quê? 505 menos 5. Que vai dar 500. Agora, vamos fazer o seguinte. A fórmula é essa daqui, né? ΔV é igual a V0, gama, ΔT. Só que ele quer o coeficiente linear. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Quem é esse coeficiente volumétrico? Né? 3 alfa. Então já substitui direto. Agora vamos substituir as informações. Quem é o ΔV? 0,06. Quem é o V0? 4. Repete. E o ΔT é 500. Não é isso? Agora vamos transformar isso aqui em base 10. 0,06 é a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 2. Multiplica aqui, ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Acrescenta 2 zeros. Aí coloque na notação de base 10, 6.000 é a mesma coisa que 6 vezes 10 ao cubo. Aí esse carinha aqui, ó, que está multiplicando, passa a dividir. Certo? Fácil, né? Então, 6 dividido por 6 é 1. Repete a base 10. Se 3 está positivo, vai para cima negativo. Menos 2 menos 3, menos 5. Então, esse é o coeficiente de dilatação linear desse sólido. Certo? Espero que vocês tenham entendido a aula 3 sobre dilatação volumétrica, certo? A formulazinha e essas aplicações. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.